Eu, mas eu já estava planejando ter podcast desde 2019. Então eu fiquei 2019, 2020 pesquisando como que fazia, o que que precisava para fazer um podcast. E no final do ano passado, eu estava ainda na dúvida se eu ia fazer ou não, daí eu falei assim, ó, tem que começar, né? Em algum momento a gente tem que dar, né, a cara a tapa e tentar. Aí em janeiro eu lancei o primeiro episódio. E estamos aí tentando lançar episódios a cada 15 dias, Ah, né? então você tem Mas, uma agenda um pouquinho menos rigorosa. sim, eu coloquei a cada 15 dias porque sem condição de fazer semanal. Principalmente agora que a gente está em pandemia, eu tô trabalhando bastante, eu sou professor e a minha carga horária já não existe mais. É qualquer horário eu tô trabalhando, final de semana eu tô trabalhando. Então, para fazer uma coisa toda semana não tinha como, tinha que ser quinzenal. E mesmo assim, não tá rolando. Inclusive, ele está corrigindo provas agora, então se ele errar alguma coisa, xinguem ele. Mentira. Está aqui, ó, o calhamaço. Ah, você é professor do quê? Eu sou professor de inglês. Eu dou aula para criança do Fundamental 1, de primeiro ao quinto Olha, ano. já tá no estereótipo. Podcast, tá vendo? É professor. Pois é, professor. Porque aqui vem bastante professor? Não, é porque eu criei essa loucura. É, também. Mas eu criei o esquema do entretenimento porque no videocast tipo Flow, o Igor é professor de inglês. Aí eu conversei com o youtuber que é professor de inglês, aí depois eu conversei com outra pessoa que é professor de inglês também. Falei, gente, e outro é professor de educação física. Falei, nossa, mas é um É. pré-requisito? É sinal que ser professor não tá legal. Tá todo mundo querendo mudar de Eu ia área e falar isso agora. indo pro podcast, querendo abandonar. Tá vendo o governo? Só vou falar isso agora, porque toda vez que falo mal do governo, na internet de alguém cai. É, Não, mas se ele fosse professor do governo, ele estaria bem, né? Porque é concursado e tal, tem dinheiro, né? será? É mal do século mesmo, dos professores. Será que Mas a lenda dessa se bem que paixão até faz os, sorrir ou faz chorar? se bem que até os professores do concursado estão ganhando mal. Tem uma reclamação aí direta aí da galera. Que trabalha muito e não recebe nem perto do quanto trabalha, né? Sabe o professor que ganha mal? No Rio de Janeiro ganha mal pra caralho. Eu ganho mal e É, eu ganho mais. Caraca. enquanto isso, lá no Nordeste, os professores do estado são os que ganham melhor. Ah, mas Primeiro é o do Nordeste, depois aqui em Brasília. Em Brasília ganha bem também. Mas Ah, os do Nordeste é o maior teto mesmo de salário. mas também as escolas de lá é muito foda. as escolas são boas, eles investem, né, no professor, que é importante. Eu sou professor de escola particular, então todo dia é o medo de amanhã você receber uma ligação falando Vixe. que já não dá mais, vão colocar outro no seu lugar, porque é assim. Agora, concursado, você tem uma segurança maior, né? Uhum. Uhum. E A tem gente gente que. apertou campanha aqui, mas já sei até quem é, mas teve o dia inteiro pra vir. Ah, não, 5 horas da tarde já, falou que ia vir de manhã. Eu tô online, me É deixa. amanhã. Ai, o que eu ia falar? Esqueci. Desculpa, eu cortei. Não, eu esqueci mesmo, é normal. É que você não Estava chegou no. falando dos Ah, Mas professores. é. Vai. o seu podcast é voltado pra galera que joga pelo nome, por causa de gamer e tal, ou é aleatório? Ou você chama todo mundo mesmo? Ah, não, é assim, a ideia do podcast é falar, comentar notícias do universo dos jogos. E às vezes no começo eu sempre conto alguma. Falo sobre algum assunto aleatório. Então, o último episódio, que foi o 6, eu falei sobre criança viada. Então, eu falei um pouco sobre a minha infância, como que eu jogava, os personagens que eu curtia jogar, e como isso tinha uma relação com talvez o fato de eu ser gay hoje. Então, eu tento trazer uns assuntos também relacionados a ser homossexual e tal, mas não com um foco muito grande, porque eu fiz um episódio só falando sobre isso e ninguém quis ouvir.
Então, Eu Caraca. tava sofrendo com esse problema também de. Como, o Papo Incerto não é o foco. Mas começaram a falar que eu só trazia LGBT aqui. Inclusive foi assim que eu conheci o Angles. Aí. E eu quero que se foda. aí eu não fiz mais episódios só falando disso, mas eu sempre encaixo em algum momento alguma coisa. Aham. Porque é como o meu marido falou, a gente não pode perder o nosso objetivo, né? Isso Se é a gente quer verdade. trazer esse tipo de assunto, essa pauta, a gente tem que encaixar e não largar de vez, né? Sempre dá pra encaixar uma coisa ou outra, né, numa conversa aqui, ali, você solta ali. É porque tem gente que é muito machista no Brasil ainda, né? E preconceituoso também, né? Então, se, Eu se nunca. você fala só disso, talvez você agregaria só o seu público, né? E não o público em geral, no caso. Tem esse esquema também quando. Tipo, quando o menino vai fazer humor. Tipo, o cara fala da ex-mulher, fala que a mulher não presta, fala que a mulher é louca. Aí se uma humorista vai fazer humor sobre ex-marido ou sobre o marido que deixa a toalha no chão, aí fala, só fala de homem. Mas é a mesma coisa. As Uhum. pessoas, os héteros tops, ou falo, quer ver uma coisa que um amigo meu fala muito, que Elvin fala, o cara que mais fala de pau é o cara que não gosta de pau. Que esses héteros falam, tudo é rola, 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 rola o tempo todo, mas não gosta de rola.